Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de dar boas-vindas a todos que vieram prestigiar o seminário Expedição Tietê, Usos, Ocupações e Recuperação. Para fazer a abertura do evento, convido ao palco o senhor Fernando Padula Novas, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos, dizer da alegria do arquivo estar recebendo. O Brasil cedia ao Fórum Mundial da Água e o arquivo, como um órgão vivo, não poderia deixar de participar deste momento e trazer à tona esta discussão, né? Eu queria agradecer aqui a presença da Ieda e da Camila, as nossas duas diretoras de departamento, do DPDA e do DG-SAESP. Agradecer a parceria da Sabesp e da Fundação de Energia. O Dr. Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação, vai depois falar aqui para vocês, assim como o James Jorge e o César Pegoraro. Então eu queria agradecer pela disponibilidade deles. Nós estamos também transmitindo pela internet esse seminário e vai ficar disponível depois no site do Arquivo Público, né? E a importância deste tema. A água, né, para o consumo, a água para a agricultura, a água para o transporte, a água para a geração de energia, a água sendo preservada, né? Hoje em dia a água é um bem finito, né? Em algum tempo atrás se achava que era infinito, né? E, portanto, você não precisava preservar. Recentemente, uma crise hídrica, em que a população teve que economizar, mudar seus hábitos de consumo para preservar, né? A preocupação com as nascentes, né? Então, toda esta história está sendo um pouco contada ali. Lógico que era pouco tempo, né? E aí eu quero cumprimentar aqui a Rose, que teve a ideia, e o Flávio, em nome deles, toda a equipe, né, do CEDAP, que se desdobrou para, em pouco tempo, colocar de pé este evento e esta exposição para marcar este momento, né? Sobre o tema, os especialistas falarão melhor, mas o que eu queria ressaltar é a importância dos arquivos e a importância do arquivo público, né? O arquivo com seus dois pés. Um pé na história, na memória, preservando, o que permite que você faça, anos depois, tem documento aí de 1893, né, portanto mais de um século depois, e retrate a história. Para isso é importante instituições arquivísticas, que o quê? Preservam, organizam, e não adianta só preservar, né? Você tem que descrever o documento, fazer instrumentos de busca para que o pesquisador, a sociedade, tenha acesso àquela documentação, para que o próprio governo possa olhar acertos, erros, planos do passado que saíram e que não saíram do papel e projetar o futuro. Por isso é importante a preservação da documentação, das fontes primárias, das instituições de arquivo. Agora, as instituições também de arquivo, e o Arquivo Público de São Paulo, tem uma tarefa também na documentação que está sendo gerada hoje, em 89 órgãos da administração. Por isso que existe o Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos, criado lá no governo Montoro, né, e que busca, né, como unidade central, dar normas e diretrizes para o documento que está sendo produzido neste momento. Quer seja um estudo, quer seja um projeto, quer seja um contrato, cada um deles vai ter um valor. Alguns têm valor meramente no momento, como uma relação de remessa. Ela perde valor em pouco mais de um ano. Portanto, ela não precisa ser guardada para um tempo. Agora, um relatório, um balanço, uma lei, um decreto, precisam ser preservados para toda a vida. Alguns documentos trazem direitos. Aqui no vídeo a gente viu a questão dos imigrantes. Pode tirar a certidão e com isso ir buscar a dupla cidadania. Nós temos aqui o acervo do DOPS,
que você pode, com isso, resgatar um direito em relação ao que o Estado, a opressão causou nas pessoas, né? Você tem aqui o registro de terras, um registro de terras paroquiais ainda, né? Que o primeiro registro de São Paulo, né? Que você emite, né? Vira e mexe, a gente assina aqui a certidão de terras, dizendo, olha, gleba tal, lá do século XVIII, que o registro de terras garante direitos. Então, esta documentação que preserva direitos ou preserva a história e a memória precisa ser preservada. E para isso é que a gente tem uma instituição como essa, para preservar, descrever, dar acesso e tratar esta documentação. E eu aproveito a convidar, depois do seminário, quem puder e quiser, para fazer uma visita e conhecer o Arquivo Público de São Paulo. É uma instituição que honra São Paulo, de primeiríssima qualidade, com profissionais altamente competentes, mas que precisa ser mais conhecida e também ser mais valorizada. Muito obrigado e um bom seminário a todos. Agora convido ao palco o Sr. Flávio Alensvich, diretor do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa do Arquivo. Bom dia, pessoal. Antes de começar, até para conhecer melhor o perfil do público, eu gostaria de saber quantos de vocês já vieram ao Arquivo Público do Estado de São Paulo? Ok. E quantos de vocês já vieram a alguma instituição de arquivo? Incluindo o Arquivo Público, claro. Tá bom. Eu já tive durante muitos eventos desse lado da plateia, e agora, estando do lado de cá do palco, do backstage, é uma satisfação imensa saber que tem bastante gente interessada num tema de uma exposição, de um seminário que a gente está promovendo numa iniciativa do Centro de Difusão. Na verdade, isso nasceu de uma faísca da Rose, que é uma pessoa ligada ao meio ambiente, e a gente comprou a ideia imediatamente por conta do Fórum Mundial da Água, as autoridades, os pesquisadores reunidos aqui no Brasil, em Brasília, na semana que vem. Vamos fazer um evento para começar, para incitar uma discussão, uma reflexão. Bora! O CEDAP, o Centro de Difusão e Preservação, o Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa aqui do Arquivo Público tem essa atribuição de levantar as questões em que o nosso acervo possa contribuir, documentações que estão aqui possam ser pensadas e construir um discurso, uma nova narrativa, e que isso ajude a questionar, a gerar novos conhecimentos. Atribuições desse centro de difusão de atender o cidadão que venha pesquisar, que venha buscar uma certidão, como o Padula falou, que venha pesquisar a ficha de um parente, uma ficha do DOPS, por exemplo, apoiar os pesquisadores acadêmicos e mesmo os amadores que vêm buscar informações aqui para suas teses, para suas dissertações, ou para suas pesquisas amadoras. Então, o arquivo sempre está à disposição do público. O arquivo existe para isso. Conduzir as visitas monitoradas, então todos vocês estão convidados a conhecer presencialmente aqui as instalações, todas as coisas que são muito específicas desse prédio, que é um prédio maravilhoso voltado para arquivo. O nosso centro de difusão edita e publica livros e revistas há muito tempo. Atualmente, a nossa publicação atual é a revista do arquivo, muito centrada no tema da arquivologia, e aí a cada edição a gente foca um tema diferente. Ela já houve outras encarnações da publicação da revista, é a revista histórica. A Kátia comentou, a gente tem dois exemplares aí do começo dos anos 2000,
um enfocando os rios na cidade de São Paulo, outro sobre a urbanização, sobre o planejamento urbano da cidade. Então está à disposição, é o tipo de conhecimento que o arquivo produz e que deixa à disposição do público. Sempre esse é o nosso objetivo. Promover exposições, promover seminários também é uma dessas atribuições para discutir algum assunto específico, sempre a partir da nossa documentação. Então, como eu falei, a origem dessa exposição começou com a ideia da Rose, só que a gente tinha o tema do Fórum Mundial da Água é muito amplo e a gente tem uma documentação também muito ampla. Vamos pensar num recorte. Aí foi olhar pela janela e ver a nossa inspiração a 500 metros aqui do arquivo. Com todo o apoio das equipes que cuidam do acervo, a gente conseguiu fazer um recorte sobre o tema específico do Rio Tietê, mas mesmo o Rio Tietê ele ainda assim é muito amplo. Todas essas vertentes de uso para energia, uso para abastecimento, até para mineração, para transportes, lazer e esporte. Mas conseguimos então fazer esse fio condutor através do Tietê. E foi uma descoberta para mim, que estou há pouco tempo aqui no arquivo, mas eu estou muito feliz, eu estou arrepiado pela experiência de pesquisar numa instituição de arquivo. É maravilhoso você pegar um documento original de 1880 e entrar naquele momento e entender como era a organização do Estado naquele momento, o que estava se propondo, você consegue recontar. Aqui a gente tentou recontar uma história, uma narrativa, a partir desses documentos textuais, das fotos, dos mapas maravilhosos que a gente tem aqui. Então, para quem gosta de gestão pública, eu falo com essa experiência de quem gosta de gestão pública, a experiência de descobrir um edital de licitação que a gente acha uma coisa atual, publicar para que todos tenham a possibilidade, os escritórios de engenharia, de colocar suas propostas para uma obra de retificação do Tietê em 1897. Saiu o edital no Estadão, tempos depois chegaram as 28 propostas, o secretário de Agricultura da época se declarou impedido, talvez ele tivesse alguma relação com algum dos escritórios que propôs a obra, aí o secretário de Justiça foi acionado, declarou vencedora a proposta de menor preço e o processo seguiu. Então, isso, uma pesquisa que você entra num detalhe e consegue enxergar uma história tão rica ali e fazer reflexões com o que a gente está vivendo atualmente, com o que a gente deveria ter vivido sempre. Para quem gosta de gestão ambiental, o relatório da expedição da Comissão Geográfica e Geológica, na verdade, eu acho que foi a raiz, foi a semente do formato dessa exposição. A Comissão Geográfica e Geológica, fundada no final ainda do século XIX, na virada do século XIX para o XX, promoveu expedições pelos principais rios do estado, com equipes multidisciplinares. Então tinha engenheiro, tinha médico, tinha botânico, pessoas dos mais variados conhecimentos, com esse olhar multifacetado de o que um rio pode proporcionar para o Estado. Então essas pesquisas, esses dados coletados serviram como insumo para políticas econômicas, para políticas sanitárias. Então esse olhar multifacetado foi a nossa inspiração para montar essa exposição, com a vertente de o rio para transporte, o rio para abastecimento, o rio para saneamento. Então todos esses usos, mas também o processo de retificação para permitir essa ocupação das margens, mas também com todas as suas consequências,
e o essencial da recuperação para possibilitar a sustentabilidade do recurso, que é um esforço que a gente vê agora como essencial. Talvez no século passado, no século XIX, isso não fosse uma questão. Ainda bem que hoje isso é uma questão e o arquivo se orgulha de poder colaborar para que isso esteja em discussão. Então esse recorte do Tietê foi um dos recortes possíveis que o arquivo permite que vocês, pesquisadores, qualquer cidadão aqui, a gente está encarando como um pesquisador, pode pensar, buscar esses documentos dos mais variados temas e recontar a sua história, recontar a criação de uma política, gerar um conhecimento novo. Na verdade, é para isso que o arquivo existe. Essa documentação precisa ser útil. Então, a presença de vocês é o que faz essa instituição estar vibrando, estar pulsando. E isso é muito diferente da imagem que grande parte das pessoas tem de arquivo ser alguma coisa isolada, escura, o dito arquivo morto. São Paulo pode se orgulhar de ter um arquivo pulsante, um arquivo vibrante, em contato com todas as secretarias, organizando a produção documental de hoje, descrevendo a documentação do passado, para permitir essa pesquisa, para permitir que os cidadãos venham aqui e encham de vida essa instituição. Então eu queria deixar aqui a hashtag Arquivo Vivo para combinar com a hashtag Tietê Vivo. Então é isso. Bom evento para todos nós. Convido agora ao palco os palestrantes. Sérgio Augusto de Arruda Camargo, engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie e mestre em engenharia hidráulica pela Escola Politécnica da USP. É presidente do Conselho de Administração da Fundação Energia e Saneamento desde 2015, com extensa carreira na área acadêmica, empresarial e governamental. Foi professor da Escola de Engenharia Mackenzie, engenheiro e diretor de Planejamento, Engenharia e Construção da CESP, Companhia Energética de São Paulo, superintendente do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, diretor da CEPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços, chefe de gabinete da Secretaria da Energia do Estado de São Paulo e superintendente do DASP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. O senhor Jane Jorge, doutor em História, é professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Realiza pesquisa na área de História Ambiental, é autor do livro Tietê, o rio que São Paulo perdeu, São Paulo 1890-1940, e organizou o livro Cidades Paulistas, Estudos de História Ambiental Urbana. Integra o Conselho Consultivo da Associação Nacional de História e coordena o GT História Ambiental da UNP, São Paulo. Atualmente ocupa a vice-direção acadêmica do campus Guarulhos da Unifesp. O senhor César Pegoraro, biólogo pela Universidade Mackenzie, permacultor e ecoeducador. Atuou em projetos socioambientais em ONGs como 5 Elementos, ISA, Instituto Socioambiental, CAE, Sociedade Ecológica Amigos de Imbu. Atualmente está no projeto Observando os Rios da Fundação SOS Mata Atlântica. Leciona Ecologia e realiza consultorias. E como mediadora, Rosemarie Hinojosa, graduada e mestre em Ciência da Comunicação e doutora em Saúde Pública pela USP. É atual diretora do Núcleo de Formação e Treinamento do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Professora desde 2015 do Programa Internacional de Aperfeiçoamento sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade para a Paz, sediada na Costa Rica. Dirigiu a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura Paz de São Paulo por 8 anos. É uma alegria ver vocês aqui, cada um
Agradecemos muito a presença dos nossos amigos, dos pesquisadores, de todos os cidadãos que têm vontade de falar sobre a água e falar sobre o nosso rio Tietê. Como já foi dito, nós temos aqui todas as decisões que o governo vem tomando ao longo dos séculos, né? Desde o governo provincial. E isso é um pote, né, de riqueza para a gente entender como os cidadãos e os seus governantes, né, lidaram com todas as questões tão multifacetadas, tão importantes, que orientam a vida de cada um de nós e da população em geral. No Rio Tietê, é muito interessante a gente observar como, desde essa primeira expedição que conheceu o rio, né, na virada do século XVIII para XIX, né, como essa expedição conheceu detalhes desse rio, cheio de meandros, cachoeiras, corredeiras, que foi capitaneada pelo Teodoro Sampaio, que está lá no nosso painelzinho. Como isso foi transformado com as decisões que nós tomamos ao longo do século XIX e XX. E o que nós temos agora, que decisões nós temos agora, tanto o governo como a população em geral, para tomar em relação ao nosso rio, o que nós estamos fazendo e o que nós precisamos fazer. E é por isso que nós reunimos aqui essas três pessoas que olham de pontos de vista diferentes, né? E que esses pontos de vista juntos podem nos ajudar a pensar melhor sobre a situação, sobre o nosso futuro, desse recurso maravilhoso que nós temos aqui do lado, que é o nosso rio Tietê, e da questão da água em geral.